Olá, aqui é Vera Lapaal e venho com mais um conto indiano para você no dia de hoje. Espero que ele te ensine um pouco mais. E hoje o conto, a parábola indiana é O Ladrão e o Vigiante. Há muito tempo atrás, havia na Índia um homem que, para sobreviver, roubava e matava. E nada havia de errado nisso. Ou, se no fundo de sua alma viu o erro, o ignorava, pois achava que a sensação de culpa era um sinal de fraqueza, que se colocava no caminho de sua bravura como bandido. Além disso, um estômago faminto doía mais do que a dor de consciência que vez ou outra sentia. Ocasionalmente, no entanto, à noite, quando o sono não vinha, quando nada havia em que fixar os olhos na densa escuridão da floresta, e nada havia para seus ouvidos ouvirem, a não ser os gritos solitários dos chacais, ele sentia medo e ansiava pela companhia de homens justos. Nessas ocasiões, o rosto de todos que haviam matado desfilavam diante dele. Alguns acusando silenciosamente, alguns fazendo caretas de dor ou de cólera e outros protestando, aterrorizados. 52 no total. Deitado no escuro, ele os contava, e o peso de tantos pecados parecia demasiado para uma só alma suportar. Ele prometia de todo o coração não matar outra vez, invocando o deus Shiva para o que o ouvisse. Mas com o primeiro raio de luz, quando o chilreio amistoso dos pássaros substituía os sons desolados e furtivos da noite, ele se levantava, deixava seu cercado de galhos entrelaçados e olhava com prazer para a aurora vermelha. Sentia a alegre excitação de acordar na floresta e via sua força crescer dentro de si como o sol que se alçava no céu. Flexionava os músculos antecipando as aventuras do dia e sentia-se contente com a vida que levava. Era seu próprio mestre, perito em seu trabalho, e era respeitado como tal pelos demais bandoleiros de sua época. Nem o medo nem a piedade enfraqueciam o seu ataque ou diminuíam o seu ímpeto. Seu buxrim, o terror dos viajantes. E rindo alto, pegava um galho de bom tamanho, quebrava-o em dois e lançava os pedaços longe na mata. Certa manhã, após uma noite especialmente mal dormida, atacado pelos remorsos, Buxrim percebeu que seu estoque de comida estava reduzido a nada e, desenterrando o pote de barro onde guardava o dinheiro, verificou que restava apenas umas moedinhas. Era chegada a hora de roubar outra vez e de se necessário matar. Como uma sombra, o voto que havia feito na noite anterior passou por sua mente e, como uma sombra, desapareceu. Sorriu diante do temor infantil e, sabendo que Shiva não cobraria por um voto feito quando não tinha pleno domínio de si, pois afiara a faca em uma pedra. A cerca de 1 quilômetro dali, cruzando a densa floresta, passava uma estrada. Os viajantes precaviam-se nessa parte do caminho, andando em grupos sempre que possível, olhando para a direita, para a esquerda, para trás, com medo, tanto de gente como de buxrim, quanto de animais ferozes. Raramente o viajante solitário, desarmado, passava nesse caminho, muito menos carregando uma fortuna em dinheiro ou bens valiosos. Mas buxrims
Era paciente e esperava hora após hora atrás do tronco de uma árvore grande, observando a estrada, cuidando apenas para que uma naja enrolada ou um tigre de tocaia não estivesse observando em silêncio com a mesma intenção. A luz filtrava-se entre as árvores e através das águas, movendo-se suavemente com o balanço das folhas. Ele compartilhava a sua emboscada com um grupo de pássaros que iam e vinham incessantemente, guichando e batendo as asas ágeis. De vez em quando passavam grupos de viajantes, levantando nuvens de poeira. Às vezes, um sentimento agudo de inveja golpeava o coração de Buxi, quando ouvia as risadas gostosas e as canções dos viajantes. Então, sua inveja transformava-se em cólera. Seus dedos apertavam a adaga e seus olhos exprimiam fúria como os de um falcão. Mas ele permanecia imóvel, sabendo que não devia lançar sua força adestrada como era, contra mais de uma pessoa. Um bom bandido não é bobo, dizia a si mesmo. Espere, Buxi, espere. À medida que o dia ia passando e ele ficava mais faminto, começou a desesperar-se, pois não havia nenhum viajante solitário levando comida ou dinheiro. Teria sido melhor, talvez, ter gasto o dia caçando pássaros, uma ocupação a que ele muitas vezes dedicava-se em momentos como esse. Mas enquanto Buxi pensava nisso, concentrado na sua tristeza, na sua triste situação, sem olhar para a estrada, apareceu, bem à sua frente, um homem solitário, com uma trouxa nas costas e um bastão na mão. Até onde Buxi podia perceber, estava desarmado. Deduziu também que o viajante viera em resposta à sua prece. Shiva, Shiva, sussurrou agradecido. Então, sem mexer uma folha ou quebrar um galho, ficou em pé, segurando a faca na mão direita. Deslizou silenciosamente entre os galhos da árvore e saiu na estrada a poucos metros do viajante. Era um homem especialmente descuidado, que não olhava para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. Além disso, é um tolo, pensou Buxi, ou muito seguro de sua força. Algo no pote firme, desenvolto do homem e na maneira tranquila e, no entanto, surpreendentemente rápida com que caminhava o fez achar que a segunda hipótese era a mais provável, e, sendo este o caso, seria melhor atacar com rapidez e segurança. Contudo, Buxi não se precipitou sobre ele, pois na atitude do homem e nas suas passadas largas e destemidas não havia apenas força, mas algo que despertou sua admiração. Buxi admirava apenas duas coisas na vida. Uma era a força e a outra era a coragem. Geralmente, o viajante só é tímido, olhando para as sombras e disparando pela estrada fora como um coelho perseguido. Despertava nele apenas desdém. Mas aqui Buxi sabia, estava um homem. Ainda assim, lembrando de sua despensa vazia e do pote de moedas também vazio, e tomando sua hesitação por fraqueza, indigna de um bandido mestre, aproximou-se do homem e, cerrando os dentes, levantou a mão direita para dar o golpe fatal. Aprender a fazer movimentos rítmicos, pois são mais certeiros e potentes. 1, 2, 3, contava sempre. Para cima, para baixo, retirar. E agora? Ao levantar o braço, contou 1, mas os 2 nunca chegou, pois seu braço ficou suspenso no ar, atrás da cabeça, imobilizado por uma força extraordinária, como se alguém tivesse agarrado seu pulso e o segurasse com uma garra de ferro. O pânico abateu-se sobre ele.
Deixou cair a faca e ficou imóvel, puxando com o braço esquerdo a mão direita, não se importando com nada mais além de trazer o braço para a posição natural. As costas fortes e seguras de si do viajante estavam prestes a desaparecer numa curva fechada da estrada. Então, como faria uma criança ferida no meio de um celeiro de um jogo de guerra para chamar a atenção de seu inimigo parceiro de jogo para o verdadeiro motivo da sua dor, Buxrim gritou: "Socorro!" Com um ar surpreso, o viajante virou-se e voltou. "Qual é o problema?" perguntou. "Não está vendo?" respondeu Buxrim irritado. "Não posso baixar meu braço, está enfeitiçado." O viajante olhou com interesse para o braço de Buxrim. "Como é que ele se ergueu desse jeito?" perguntou. Ele ficou assim, é tudo. Que importa como é que ele foi parar aí? O que importa é que ele não quer voltar à posição normal. Como é que posso viver com meu braço desse jeito acima da cabeça?" O viajante sorriu. "Como é que eu viveria se ele abaixasse?" perguntou. Por algum tempo, Buxrim e o viajante olharam-se em silêncio. Buxrim com medo e culpa, compreendendo que o outro sabia que ele era um assassino e também que, de algum modo, esse homem o mantinha em seu poder. Mas no rosto do viajante havia tal bondade e boa vontade que o medo de Buxrim logo desapareceu. E ele se viu olhando para aquele rosto como se olhasse para a própria fonte de toda a segurança. Sentiu-se confortado por uma paz indescritível e desconhecida. O fato é que o remédio para todo o sofrimento está na destruição de sua causa, disse o viajante. Por isso é importante saber como seu braço foi parar lá em cima. Mas não se preocupe, pegue sua faca. De repente, o braço de Buxrim relaxou e voltou ao normal. Ele esfregou o ombro que tinha ficado rígido e, sem tirar os olhos do rosto do viajante para que não sumisse, abaixou-se e recuperou a faca. Limpou a poeira e guardou-a no cinto. Então Buxrim perguntou: "Quem é o senhor?" "Nunca vi um viajante como o senhor nesta estrada. Vi apenas chacais e coelhos. Ninguém digno de viver ou de ser chamado de homem." O viajante sorriu. "Todos merecem viver, meu filho", disse. "Quanto a mim, vivo no eu. Portanto, a quem eu deveria temer e o que deveria querer que você não pudesse tirar de mim?" "Onde é este lugar?" perguntou Buxrim. "Que os que vivem nele não sentem medo nem desejo?" "O eu, meu filho", respondeu o viajante, "está em toda parte. Brilha com luz própria e é indestrutível. Está sempre pleno e à noite. Não conhece solidão, nem tem necessidades durante o dia. Não conhece os terrores do sonho acusador, o buraco negro do espaço, nem o fogo lento do tempo. Este eu, meu filho, não pode ser diminuído nem aumentado. Não pode ser limitado e nem ferido. Nada há no céu, na terra ou no inferno que possa tocar a glória total do eu. É maior do que o grande, mais belo que o belíssimo e imperecível. O eu, meu filho, sou eu, e você também é ele." "Eu?" exclamou Buxrim, incrédulo, em voz baixa. "Você respondeu, viajante." "Eu sou um pecador", disse Buxrim tristemente. E de repente esse fato golpeou seu coração pela primeira vez. E ele começou a chorar. Era como se alguém tivesse tirado a roupagem intrépida e vistosa do bandido, mestre revelando apenas um ladrãozinho servil, coberto de adornos baratos. "Não sou nada disso. Não sou nada", disse. "Mato pessoas porque sou pior que elas. Sou pior que os tolos e hipócritas.
É por isso que os mato. Já matei 52 pessoas. 52. E você seria o 53º. Sou pior que o mais vil. E você ainda diz que eu sou o eu. Pois sim, essa é boa. Tudo é o eu, disse o viajante. O assassino e o assassinado, o perverso e o bondoso. Mas aquele que mata por orgulho ou por sua própria vida não alcança o conhecimento deste eu. Somente atinge o eu aquele que o adora em tudo. Na verdade, ninguém é mau e ninguém é bom. Há apenas aqueles que fecham os olhos para o eu e aqueles que, fechando os olhos para tudo ou mais, os abrem para o eu. Por favor, fale-me mais sobre o eu, Senhor, disse Buxim. Na verdade, foi somente por ele que prendi seu braço no ar, disse o viajante. Venha, vou falar-lhe sobre ele. Saiu do caminho e dirigiu-se para o local, atrás da árvore onde Buxim ficava emboscado, como se soubesse desde sempre da sua existência. E ali os dois homens, sentados de pernas cruzadas, encararam-se. E o viajante falou a Buxim, dando-lhe sua própria instrução sobre a vida espiritual. Para começar, você deve seguir o caminho da retidão, disse, pois somente assim suas más ações serão compensadas. Seu coração e sua mente serão purificados e estarão aptos a receber o conhecimento do eu. Somente depois que tiver vivido como vou ensinar e tiver limpado seu coração e sua mente, estará pronto para a iniciação. Quando esse tempo chegar, vou mandar-lhe chamar. Agora escute com atenção, pois falarei sobre o tipo de vida preparatória para o conhecimento do eu. Então o viajante passou a instruir Buxim sobre a honestidade, o não roubar e o não causar dano. Deveria prestar culto 3 vezes ao dia a Shiva e não a Kali, e conseguir comida mendigando, até mesmo dos chacais e dos coelhos, vendo neles apenas o Senhor e em sua generosidade a graça do Senhor. Ele deveria desfazer-se da faca e, com ela, da memória do passado. Deveria também refletir sobre a glória de Deus, que vive igualmente no mais ínfimo dos vermes e no mais nobre dos monarcas, e cuja piedade é infinita. É claro, acrescentou o viajante, que levará algum tempo para anular os 52 assassinatos, porque 52 vezes a faca foi enterrada em sua mente, deixando cicatrizes. Mas tenha paciência. O que é o tempo comparado à eternidade que obterá? 1.000.000 de anos é como 1 centavo comparado ao tesouro ilimitado da eternidade. Seja paciente, meu filho, e faça como eu digo. Deus certamente verá seu esforço e o ajudará a avançar. Buxim inclinou a cabeça perante o instrutor. Senhor, disse, aprendi que o eu é também um oceano de compaixão. Senão, por que outro motivo o Senhor me ensinaria? Assim dizendo, atirou a faca numa moita atrás da árvore. Muito bem, disse o viajante. Agora tome esta tigela e peça esmola ao primeiro viajante que passar. Ele tirou da trouxa sua tigela de barro e a presenteou a Buxim. Não demorou muito e um grupo de viajantes apareceu à distância na estrada. Andavam apressados, olhando para os lados. À medida que se aproximavam, o velho sentimento, uma mistura de medo, excitação e desprezo surgiu espontaneamente em Buxim. E aparentemente, por uma vontade automática, sua mão fechou-se como se agarrasse o cabo de uma adaga. Então, de repente, toda a situação em que se encontrava pareceu-lhe ridícula ao ponto de não ser real. Ele olhou para trás, para o lugar na moita onde sua faca havia sumido. É mais difícil mudar a mente do que mudar o curso de um rio caudaloso, disse o viajante, como se falasse sozinho. Só os homens verdadeiramente fortes e independentes podem submeter-se às instruções do guru e fazer suas mentes cumprir os desejos corretos.
Julguei Buquezim capaz de governar sua mente. Entretanto, num piscar de olhos, ele novamente se tornou escravo de seus hábitos. Ao ouvir as palavras do instrutor, Buquezim ficou envergonhado e, ao mesmo tempo, um ímpeto de força e decisão encheu seu ser. Tomando a tigela nas mãos, encaminhou-se para a estrada. Os viajantes detiveram-se como se vissem um tigre diante de si. Mostrando os dentes, os homens pegaram suas facas. Amigos, disse Buquezim apressadamente, com esforço as palavras, soando estranhas em seus lábios. Não tenho medo. Quero apenas pedir um pouco de arroz. Não desejo fazer-lhes mal. Para ele foi como se um peso tivesse desaparecido e a tensão no ar rompeu-se. Os viajantes riram e, colocando as facas de lado, aproximaram de Buquezim. Nós o confundimos com um bandoleiro, disse um deles, rindo de sua própria tolice. Saindo assim tão de repente das árvores, você nos assustou. Está precisando de algo? Desculpe-nos. Esta estrada é muito perigosa. É preciso ter cautela. Enquanto isso, todos os viajantes abriram suas trouxas, colocando uma porção de arroz do pouco que tinha na tigela de Buquezim. Será que os viajantes sempre foram assim? Perguntou Buquezim. Confiantes e simples como crianças e bondosos como pais? Será que foi sempre assim? Será que apenas aos seus olhos eles pareciam tolos e hipócritas? Parecia-lhe haver entrado num mundo completamente novo, um mundo no qual ele ainda não sabia como agir. Em vez de agradecer aos viajantes, lágrimas rolaram pelo seu rosto e lhe disse: Perdoe-me. Pelo quê? Um deles perguntou. Ele está pedindo desculpa por ter nos assustado, explicou outro. O primeiro homem riu. Não foi culpa sua. Dizem que há um bandoleiro feroz e cruel que de vez em quando fica de tocaia nesta parte da estrada e ataca viajantes. Foi com ele que o confundimos. Apenas a ele temos que culpar por nosso medo. Perdoe-me, disse Buquezim triste. O homem riu outra vez. Perdoar ele. Sim, dizem que o Senhor habita até mesmo no coração do mais ínfimo ladrão e assassino, mas apenas um santo pode vê-lo ali. Nós, chefes de família, temos nossas esposas e filhos para cuidar. Certamente é nosso dever levantarmos nossas armas quando interceptados por um bandoleiro. Não apenas um conhecedor de Brahma tem o poder de perdoar. Pela graça do Senhor, que você se torne um deles. Dizendo isso, o homem saudou Buquezim e o grupo seguiu seu caminho pela estrada. Muito bem, disse outra vez. O viajante, quando Buquezim voltou para a árvore, ofereceu-lhe o arroz. Esta comida é realmente pura. Pegou alguns grãos e amarrou-os na ponta de um pano. Depois colocou as mãos na cabeça inclinada de Buquezim e os abençoou. Seja forte, meu filho, disse, e vencerá. Seu coração agora, como o barro desta tigela, irá transformar-se em puro ouro. Então, pegando o bastão e a trouxa, voltou para a estrada, tão alto e majestoso os olhos de Buquezim, como um rei entre os homens, melhor ainda, como o rei dos deuses. E Buquezim conheceu um sentimento novo. Era como se seu coração e sua mente tivessem sido lavados em águas claras e frescas, e estivessem agora limpos de todo o pó negro do temor e da culpa. Toda a terra pareceu-lhe um lugar sagrado, repleto de homens santos, onde se podia caminhar ereto e sem medo. Por vários dias, este sentimento de exaltação, força e pureza não o abandonou, e ele se lançou à nova vida com avidez. Seus pecados pareciam desprender-se dele como uma velha casca de uma serpente ou as folhas mortas que caem de uma árvore, dando lugar a brotos novos e puros. Ele prestava culto ao Senhor com devoção. Esmolava sua comida e a comia como uma oferta ao Senhor que habitava seu coração. Olhava para todos os homens e feras como se fossem formas diferentes de Deus e via a si mesmo como servidor delas. Evitava as antigas companhias. Se num dia de esmola não recebia comida, ficava com fome.
em vez de caçar pássaros. À noite dormia profundamente, sabendo que todas as criaturas eram suas amigas. Mas depois de alguns dias começou a sentir falta de aventura e, ao mesmo tempo, o enorme peso de culpa começou a volumar-se diante dele como uma tela negra impenetrável, cobrindo a luz que havia conhecido na companhia do instrutor. Não apenas meus pecados passados são como montanhas enormes, pensou consigo mesmo, como agora anseio por acrescentar outros a eles. Sou mesmo um miserável e incurável. A depressão tomou conta dele e se acusava de tolo por tentar imitar um santo e de fraco por desejar a antiga forma de vida. Então as palavras do instrutor surgiram vívidas em sua mente e ele sentiu que devia agir com vigor, como alguém que abre caminho numa selva impenetrável à procura de luz e terra aberta. Seja forte, Buquicim, disse a si mesmo. Você não é forte? Seja mestre de sua mente e servo do Senhor. Seja um homem, Buquicim, e alcance a salvação. Protestando consigo mesmo dessa forma, os dias passaram na nova vida árida e aparentemente sem propósito, e lentamente ele se acostumou com sua tigela de esmolas e solidão. Pouco a pouco, o desejo de sentir o cabo sólido da faca em sua mão e a irresponsabilidade estimulante dos velhos tempos deixaram. Ainda assim, por mais que rezasse, não se livrava do peso da culpa. Nem suas boas ações pareciam contrabalançar aquele peso. Nem suas orações abalaram, por pouco que fosse, a culpa que sentia. Mas ele seguiu esmolando, cultuando e rezando, e pelo menos dizia a si mesmo, não acrescentando outros pecados à sua carga. 5 anos passaram-se desta maneira, sem qualquer sinal do instrutor. Isso não pareceu estranho a Buquicim, pois duvidava que mesmo em 52 vidas virtuosas pudesse anular os seus pecados e obter liberdade. Entretanto, seguiu adiante, lembrando-se que seu instrutor dissera que 1 milhão de anos era um preço pequeno a pagar pela eternidade. Outros 5 anos passaram-se. Buquicim ficou muito magro e, apesar de seu corpo ainda ser forte, pois caminhava muitos quilômetros todos os dias, não era mais o jovem bandido orgulhoso que ostentava sua faca perante a lei. E o destino agora era humilde e falava gentilmente com todos. Se encontrasse os companheiros dos velhos tempos, com certeza não reconheceriam, mas não se importava com isso. Perdera todo o desejo pela companhia ou estima deles. Agora ansiava apenas por ouvir a voz do instrutor e por ver com os próprios olhos a Deus, a quem continuamente invocava. Certo dia, Buquicim caminhava por uma estrada da floresta, vindo de uma aldeia onde havia pedido a refeição do meio-dia. O ar estava pesado devido ao calor. A floresta parecia respirar demoradamente, como se estivesse adormecida. Só de vez em quando as asas brilhantes de um pássaro surgiam entre os galhos e um macaco resmungava, impaciente. A mente de Buquicim voltou para o dia, 10 anos atrás, em que nesta mesma estrada, no mesmo lugar, ele encontrava seu instrutor. Sentiu seu coração apertado de saudades. Vou mandar chamá-lo, tinha dito o instrutor, quando estiver pronto para a iniciação. Quanto tempo mais teria que esperar? Anos? Vidas? Ainda deve persistir em mim alguma coisa do meu eu anterior, uma sombra do passado como uma mancha horrível na alma, pensou. E, para dizer a verdade, ele às vezes sentiu o abismo escuro da culpa dentro de si e se perguntava se havia mudado de fato, se não era o mesmo velho bandoleiro capaz de pecar como sempre. Enquanto caminhava pela estrada, o tempo não parecia passar, mas parecia empurrá-lo para o chão
como se uma mão quente e inerte, uma mão incrivelmente pesada, pressionasse seu peito dolorosamente. Esse foi o único aviso que Buxrim teve antes de perder a consciência e cair na estrada. Sua tigela rolou da bolsa para a poeira. Subitamente, Buxrim ouviu um grito estridente de socorro. Levantou-se num salto plenamente consciente e correu em direção do som. Uma jovem mulher corria na curva fechada da estrada, os olhos cheios de medo. Atrás dela, perseguindo-a de perto, havia um homem que Buxrim reconheceu logo como sendo um velho companheiro de juventude, um bandoleiro impiedoso, atrevido e cruel. Agora correu para Buxrim e atirou-se a seus pés. "Salve-me!" implorou. O bandoleiro riu, mostrando os dentes negros e as gengivas vermelhas. Com destreza, tirou uma faca do cinto. "Como é que um mendigo maltrapilho poderia salvar você?" zombou. "Não se meta, companheiro, e poupe-me o trabalho de usar a faca." Esticou-se para agarrar a moça. No mesmo instante, Buxrim percebeu o que devia fazer. Logo, a habilidade e agilidade de sua antiga profissão ressurgiram e ele desferiu um golpe certeiro no bandoleiro, sem contudo machucá-lo. Então, segurando o seu pulso, ele o torceu até a faca cair no chão. Buxrim atirou a faca longe nas moitas e gritou para a moça correr, parado de braços cruzados na frente do bandoleiro. Furioso, o bandoleiro puxou uma segunda faca do cinto e a teria lançado no coração de Buxrim, se este não o golpeasse novamente, desta vez deixando-o atordoado. O bandoleiro caiu, e Buxrim parecia possuído de uma agilidade e força sobrenaturais. Poderia com facilidade ter matado o antigo amigo. Tirou a segunda faca dele e a atirou no mato. E, segurando a corda que o bandoleiro usava como cinto, amarrou firmemente suas mãos nas costas. Enquanto fazia isso, viu que as mãos rudes e enormes do bandoleiro estavam manchadas de sangue fresco. Compreendeu, horrorizado, que ele havia matado alguém recentemente, provavelmente uma pessoa ou as pessoas com quem a jovem viajava. Limpou suas mãos sujas de sangue na grama e sacudiu o bandoleiro. "Levante!" disse. O bandoleiro agarrou-se a seus pés. "Desamarre minhas mãos, seu idiota!" Com repugnância, Buxrim pegou uma terceira faca comprida, manchada de sangue, que havia caído do cinto do bandoleiro. "Ficaremos aqui até a moça chegar à aldeia", disse. O bandoleiro olhou para Buxrim com ódio e medo, os dentes cerrados numa careta, os olhos injetados. "Aí vem alguém", rosnou devagar, com voz baixa, olhando por cima dos ombros de Buxrim. "Solte-me, devolva a minha faca. Vou roubá-la e dividir com você tudo o que ele tiver. Rápido!" Buxrim riu e atirou a terceira faca no mato, onde já estavam as outras duas. Mas não se descuidou do bandoleiro. De fato, havia um jovem caminhando na direção deles. Estava vestido de branco, com a cabeça raspada. Chegando perto, ele mostrou uma tigela. "Isso pertence a algum dos senhores?" perguntou. Era a tigela de Buxrim, que tinha caído quando ele correu para socorrer a moça. "É minha", disse Buxrim. "Um brahmacharim", exclamou o bandoleiro, cuspindo enojado. O jovem devolveu a tigela a Buxrim. "Pelas marcas na tigela percebi que ela pertenceu ao meu mestre. Então é você que ele me mandou chamar. Por favor, venha comigo. Meu mestre quer vê-lo." "Ele mandou me chamar?" gritou Buxrim feliz e olhou para o bandoleiro. "Não posso deixar esse infeliz amarrado desse jeito. Seria uma presa fácil para as feras." "Solte-me então", disse o bandoleiro. "Para que você saia por aí roubando e matando?" perguntou Buxrim. Não, nunca mais vou fazer mal a ninguém. Eu juro. Solte-me." Buxrim sorriu. "Bem", disse o Brahmacharim. O Brahmacharim, ele é um
é um estudante dos Vedas que pratica celibato. Bem, disse o Brahmachari, se não pudermos deixá-lo amarrado e se também não pudermos deixá-lo partir, o que faremos com ele? As palavras atingiram Buksin com um soco. Havia apenas uma coisa a fazer. Teria que levar este assassino manchado de sangue até seu instrutor. Não havia escolha, a não ser levar esta sombra negra de seu passado, ainda mais que este passado estava inextricavelmente aderido a ele, visível, repugnante e inegável. A vergonha feriu o coração de Buksin. O bandoleiro o olhava com ódio e em seus olhos vermelhos e esbugalhados, Buksin viu o medo puro e simples de que ele, Buksin, pegasse uma das facas do mato e o matasse. Viu também naqueles olhos cheios de ódio o temor de longas noites passadas na floresta, de dias perversos. O medo sem fim, penetrante. Sentindo uma súbita onda de compaixão, disse: venha com a gente, então. Só o fato de ver meu mestre pode mudar sua vida, ou vidas. Só de vê-lo, venha com a gente. Fez um gesto para que o Brahmachari mostrasse o caminho. Em silêncio, deixaram a estrada e caminharam em fila única até a floresta. O Brahmachari na frente, depois o bandoleiro e, por último, Buksin, que mantinha os olhos cravados nas costas do bandoleiro, pois conhecia muito bem o antigo companheiro habilidoso e traiçoeiro. Mas, apesar de permanecer alerta, repetia sem parar um mantra e ondas de intensa alegria fluíam através dele. Em outros momentos, olhando para as mãos manchadas de sangue do bandoleiro, sorria em pensar no grande acontecimento que poderia estar aguardando por este cruel desesperado. O milagre da transformação. Esqueceu a própria repugnância e vergonha. Quando caiu a noite, chegaram a uma clareira. A lua brilhava e refletia-se no chão da floresta. Não havia vento, nada se movia. O espaço amplo parecia vazio, exceto por algumas árvores caídas e alguns tocos prateados pela luz da lua. Então os olhos de Buksin lentamente distinguiram a forma de um homem, os cabelos longos e emaranhados, sentado de pernas cruzadas sobre o tronco de um carvalho caído. Buksin ficou parado no escuro, olhando fixamente para o homem santo, pois isso claramente ele era, e finalmente reconheceu seu instrutor. Sentiu o coração queimar de alegria ao vê-lo. Não conseguiu mover-se nem desviar o olhar. Lágrimas rolavam-lhe pelo rosto. Um grito de alegria escapou de seus lábios. Quem está aí? Perguntou o santo. Sou eu, Buksin. Sua voz era quase um sussurro. Buksin, aproxime-se, meu filho. Por que está aí parado no escuro? Chegue mais perto. Buksin deu um passo e ficou iluminado pela luz da lua. Você encontrou o caminho até aqui, exclamou o santo. Aproxime-se para eu não ter que gritar. Senhor, disse Buksin, dando mais 2 passos para dentro da claridade. Seu discípulo trouxe-nos até aqui. Meu discípulo? Nós? Há mais alguém então nas sombras? Buksin olhou para trás. Não havia ninguém. Procurou por toda parte na floresta e sentiu um medo terrível. Enquanto estava lá parado, arrebatado pelo êxtase, o bandoleiro tinha soltado as mãos, estrangulado o Brahmachari e fugido. Ah, Senhor, gritou. Senhor, seu discípulo, o bandoleiro, eles se foram. Aconteceu uma coisa terrível. Dizendo isso, colocou a cabeça entre as mãos e chorou. O instrutor de Buksin levantou-se. O corpo alto brilhava à luz da lua. Acalma-se, disse com voz amável e firme. Por que está chorando, meu filho? Você trouxe o bandoleiro até mim. Você acha mesmo que eu não sei? Agora ele se foi, partiu para sempre. Quanto ao meu discípulo, você é meu discípulo. Não havia ninguém mais, exceto você. Venha, não há ninguém mais, exceto você. Repetiu cada palavra lentamente.
Você encontrou o caminho. Ouça-me, venha. As palavras do instrutor finalmente penetraram na mente de Bosquerrim. Ao ouvi-las, o fardo da culpa saiu de cima dele, quando despertamos plenamente de um sonho. O Brahmacharim não foi assassinado. Compreendeu que estava livre e puro. Simultaneamente compreendeu algo mais. Com alegria e assombro, percorreu a distância que o separava do Senhor Shiva e prostrou-se diante de seus pés. Os viajantes aproximaram-se do corpo de Bukzin, deitado na estrada. Uma jovem do grupo deu um grito, correu até onde ele estava e, baixando-se, escutou seu coração. Está morto, disse aos companheiros. Pegou sua tigela de barro, que bonita que é, brilha como se fosse de ouro. Carregaram o corpo de Bukzin até a aldeia, onde foi cremado com honrarias pelos aldeões, que o conhecia muito bem. A paz começa comigo, a paz começa contigo e juntos somos mais. Aloha!